Vende o corpo. Cara. Boa noite! Como é que vocês estão? Aqui essa mesa está quente. Tá todo mundo conversando, todo mundo tem informações aqui. E ainda bem que vocês chegaram. Tá chegando pela primeira vez? Inscreva-se aqui no canal do Paulo Matias. Já manda um like na live para ajudar a chegar a um número maior de pessoas. E assim você está autorizado. Pode vir para o chat e pode usar e abusar com muita educação, com certeza, que é o que a gente pede aqui para perguntas. A gente tem a sorte aqui no Caso a Caso de sempre estarmos cercados de especialistas. Sempre vocês têm um spoiler já aqui, ó. Né? À minha esquerda, alguém que já compõe a mesa, o advogado Luiz Durso, hoje pela primeira vez aqui no Caso a Caso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vocês sabem que à minha frente fica sempre ela, a minha estrela guia, o meu Google do crime, Carla Albuquerque, ela que tudo sabe. Assim, qualquer caso, nacional, internacional, detalhes, ela sabe. E a nossa segurança aqui para trazer todo esse expertise, Carlinha. Olá, eu aqui com a minha co-host, né? Muito feliz e feliz de ter aqui essas duas pessoas maravilhosas. Dursinho, né? Virei a Google do crime, Durso. Ou o chat GPT do crime também. Gente, ela é... Todas as tecnologias não chegam no pé da Carla. Porque as tecnologias têm o que foi impresso, o que foi colocado. A Carla... Ela tem coisas secretas, meu amor. Ela tem a chave do vault do FBI, que a gente ainda vai trazer esses assuntos aqui. Terror da turminha do Discord. É maravilhosa. É verdade, né, Dur? E hoje, Dr. Christian Costa, psicólogo, ele que já perfilou tantos criminosos, ele que sabe tudo. Eu tô muito intrigada hoje. Quando o Christian vem, é sempre um mergulho, né? É. Porque a gente vai... A gente tem uma oportunidade de ouro aqui. Pra entender a mente humana, né? E nesse caso, Ítalo, Dr. Christian, hoje o senhor vai ter que trazer novidades. Porque assim, a gente não aguenta mais. Eu já falei aqui, eu já sei mais sobre esse cara do que eu gostaria de saber, assim. Mas já passou da cota. Você sabe mais do que o Ministério Público sobre ele. Não, todo mundo. Acho que o Brasil inteiro está sendo obrigada, né, a chafurdar aí na vida desse cara e acompanhar tudo isso. E claro que todo mundo muito interessado, porque é algo que vem acontecendo na internet. A Carla fala muito disso o tempo inteiro. Outros influenciadores, jornalistas também já trouxeram denúncias correlatas, mas acho que nenhuma com esse impacto como o vídeo do Felca e os desenrolar no caso do Ítalo, porque tem outros casos na denúncia do Felca, né? Mas o Ítalo realmente capturou a atenção do brasileiro. Por quê, Christian? Por que a gente está tão impressionado com esse caso? Por que virou um fascínio de ver o que é que vai acontecer com eles? O que tinha de mais perverso do que o que a gente já viu aqui, do que o que estava na internet? Olha, Paulinha, Carla, Durso, queridos, eu trabalho com crimes sexuais, pesquisando como psicólogo criminal agora há 25 anos. E acredite, essa história só é a ponta do iceberg, tem mais coisa por baixo, isso que a gente sabe. E outra coisa, essa normalização, né, essa explosão com o vídeo do Felca, que ele foi muito feliz, o Felca, em fazer esse vídeo. Acho que a gente tem que bater palma para o que ele fez, uma pessoa que está no mundo da comédia também, e se preocupa com esse tema, pelos números que ele tem. Acho que o resultado era esperado, não tão esperado, mas é muito positivo. Acho que houve uma mobilização social muito importante de um problema que é só a ponta do iceberg. Hoje temos uma média de mais de 40, 50 mil casos de abuso sexual de crianças no Brasil. Existe a exposição de mídia, mas existe o estupro de vulnerável. Existem crianças nesse momento sendo estupradas e mortas por abusadores sexuais. Então, quando eu digo que é a ponta do iceberg, o problema é muito maior. Quando a gente olha de norte a sul, o que se faz com crianças, a gente olha para a internet, isso é um pedaço, isso é um recorte muito insignificante frente à realidade de tantas crianças e adolescentes no Brasil que são vítimas de estupradores de vulnerável. E, obrigatoriamente, não tem que ser um pedófilo.
E você sabe que é interessante que o Christian puxou esse assunto? Me lembrou muito a série Adolescência, né? Quando ela saiu na Netflix, foi aquela explosão. Gente, as pessoas começaram, né, a tentar Gente, entender... a gente não sabe o que Parece são os uma novidade, emojis. é. Gente, meu filho tá no Lembra? quarto e ele não tá seguro. E aí, eu lembro que a gente comentava, né? Porque a gente já está nesses casos há muitos anos. Eu falava, se as pessoas iam me perguntar, mas Carla, eu falava assim, gente, isso não é nada. Vocês não sabem o que de fato é a realidade. Então, a série da Netflix, né? A série que é uma ficção, inclusive, ela foi muito feliz porque ela colocou o assunto em pauta. Mas a gente não chegava nem na pontinha do iceberg ali. O Felca colocou o assunto em pauta, mas também não chega nem na ponta do iceberg. E o problema é gigantesco. É o que? O Christian, que lida com isso diariamente. O Durso lida com isso diariamente. Eu lido com isso diariamente. Então, isso está nas nossas vidas, porque lidamos com esses assuntos. E é gigantesco. O Ítalo estar preso, ótimo, ele tinha que estar preso. Ele cometeu ali vários crimes. Agora está lá à disposição da justiça. A gente até pode voltar a falar mais um pouco sobre ele ter tentado ali, né? Destruir provas, estava tentando empreender fuga e tudo mais. E acabou que isso levou ele aonde? A ser preso. Essa prisão preventiva dele. E aí o que acontece? Só que o problema é muito maior. Temos muitos Ítalos, não só no Brasil, fora do Brasil, porque isso é uma rede gigantesca de pessoas, né, que está super conectada. E se a gente não pode achar que o problema é só esse aqui. O problema é muito maior do que esse e ele precisa ser travado. Tem um problema nessa história toda, que é toda vez que a gente vai começar a falar sobre isso, tem até as políticas das plataformas, né? Que de forma errada, quando você está trazendo uma denúncia, um jornalismo, essas políticas eu entendo que é assim, não, mas se você falar a palavra pedófilo, gente, vai cair a live, vai cair não sei o quê. Não tem isso. É uma loucura, mas nós não estamos. Tem que cair mesmo se você estiver praticando, se você estiver estimulando. Mas quando você está informando, é um erro. Da mesma forma, quando a gente vai tratar sobre suicídio, sobre drogas. Então, assim, são assuntos importantes que a gente não traz para o debate entre as famílias, explicar, inclusive ajudar essas pessoas. Olha, queria agradecer a altíssima audiência, já mais de 300 pessoas acompanhando a nossa live. Vou pedir like de novo e vou continuar pedindo até o final, que vocês sabem. Érica Leite está por aqui, Florescendo com Carla Valadares chegou, Sérgio Messias, Ângela Maria, Juliano Raimundo, Érica Fiorilo, também por aqui, Roberta Pereira. E temos um superchat aqui de Ismael Absoluto. Vale o superchat, viu, gente? Tem uma pergunta que não pode passar. Usa o superchat aí, como vocês imaginarem. Eu gosto de pôr um nome de uma taxa. Depois a gente vai criar aqui para o nosso caso a caso um nome para o superchat. Taxa alguma coisa, tá? Para o pessoal que quer contribuir com o programa. Agora, mas deixa eu só complementar. Claro. O Durso, que está aqui à minha frente, esta pessoa que eu adoro, ele já fala disso há muitos anos. Há quanto tempo, Durso? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mas, primeiro, tô muito feliz. A Paulinha, eu sou fã há muito tempo. Ela não me conhecia, mas eu já ouvia na rádio há muito tempo. Pois é, A esse Carla homem da era um Morning fenômeno. Show. Desde o Morning Show. Sou muito fã, tô feliz. Doutor. Então, tô me sentindo em casa, então obrigado pelo convite. Eu acho que muitos alertaram que isso já era tratado tanto pelo poder público. Tem um monte de inquérito sobre isso, um monte de vazamento de nudes, um monte de pedófilos. Desde 2009, tem uma central de denúncia da SaferNet que sempre tá no top 1, pedofilia. Sempre as denúncias ali públicas, né, que o mundo inteiro pode fazer, estão sempre colocando como o maior problema do mundo na internet crimes relacionados a vazamento de nudes de menores, exploração sexual, exposição sexual indevida de menores. Mas não sei por quê, parece que o tema não tinha certa importância. E o que eu gostei do vídeo do Felca, porque às vezes a imprensa, ela consegue eleger casos que se tornarão populares. A gente trabalhou no caso da Elise Matsunaga. Não foi o caso que se tornou popular. A imprensa cobriu tanto que se tornou popular. Do Felca foi o efeito inverso. A imprensa cobriu um vídeo que se tornou popular. E quem elegeu que aquele vídeo era importante e popular foram as visualizações, os usuários. As pessoas.
Olha que legal. A gente inverteu isso é a primeira coisa que a internet fez. Inverteu a lógica de que nós não somos obrigados a consumir o que eles querem que a gente consuma. A gente consome o que quiser. E a gente está fazendo com que, ao consumir um conteúdo que é uma ofensa, uma denúncia grave, a gente paute isso na sociedade. Isso o Felca falou, né, na participação dele na Globo, no Serginho Groisman, teve também no Fantástico. Ele falou um pouco sobre isso, o poder da pessoa comum, de fazer a sua denúncia, de poder apontar o que está errado. Foi muito... Ele é muito consciente, né, o Felca. Eu achei bem legal as participações que ele fez, assim, muito sensatas e sem também querer crescer na história, uma coisa bem pé no chão mesmo. Ele já tinha feito isso com as bets. Na verdade, ele já vinha fazendo isso há algum tempo, né? Então, assim, até a denúncia da base da Virgínia, aquilo é uma, na verdade, muitas pessoas levaram aquilo na base da comédia, mas aquilo é uma grande denúncia. Ele faz ali uma denúncia explicando que o produto não chegava, que o produto é um pouco estranho, enfim, do jeito dele, que tá perfeito. Mas ele já tinha... Ele viu assim, pô, tem alguma coisa estranha. E ele tem hiperfoco, então ele fica naquilo até ele, né, entender o que está acontecendo. Ele fez com as bets. O que foi muito bacana, eu não consegui entender. Eu acho que aquele vídeo tinha que ter estourado como estourou esse. O das bets é tão importante quanto. E agora veio da questão da adultização, né? Da erotização, enfim, dessa exposição indevida de crianças no ambiente digital. E assim, de novo, é um ambiente que é incrível, quando bem supervisionado, porque eu sou super a favor da tecnologia. A gente já falava isso aqui antes. Eu amo tecnologia, eu amo. Mas, do mesmo jeito que tem coisas boas, tem o pior esgoto do mundo. E, assim, o acesso é muito fácil. Que dificilmente, por exemplo, no mundo, vamos dizer, real, que eu não estou no digital, para eu chegar num lugar perigoso, é muito difícil. Eu tenho que saber os caminhos, tenho que saber como é que eu chego lá. Aqui, não. Basta 3, 4 cliques, eu tô no lugar mais perigoso do mundo. Né? A plataforma Roblox, por exemplo, agora tá uma super de uma treta acontecendo no Roblox. Quem é pai e tem os filhos que jogam Roblox sabe muito bem. Tem a Louisiana como estado processando a empresa Roblox por não coibir a presença ali de predadores de crianças, pedófilos. E eles também tiraram da plataforma alguns jogadores que faziam ali uma filtragem e descobriam alguns pedófilos, né? Ali, o tal do Schlep. Então, Free Schlep. Enfim, os jovens que usam a plataforma estão também tomando contato. Eu acho que o Felca também teve esse papel, e a Carla trouxe isso muito bem aqui a semana passada, de falar também com os jovens. Porque eu acho que os pais, eles sempre estão meio preocupados com tudo, né? Os pais ficam meio sabendo e ficam preocupados, e às vezes vão conversar com os filhos, e os filhos, vocês sabem, né? Como são os jovens. Eles falam, mãe, para, eu sei, para, não é assim. Nossa, você viaja, você também acha que tudo acontece de ruim. Você nem conhece o Roblox, você está falando. E aí, agora, foi um momento que o youtuber que eles acompanhavam, pré-Virgínia, pré-qualquer coisa, falou, com eles. Com eles verdade, e pros pais. Aqui tá acontecendo tudo isso. Não é loucura do seu pai. Seu pai talvez nem saiba o quanto sério Mas eu te digo, eu achei que isso foi muito legal. O vídeo viralizou por conta dos jovens, dos adolescentes, que se viram e se entenderam como vítimas também. Porque assim, quando você para e olha, fala, nossa, olha o que ele tá falando. Entende? Mas eu acho que tem um problema aqui. Tem 2 palavras importantes para colocar na mesa, que é a banalização e a normalização da interpretação da realidade. Não querendo ser prolixo, o que eu quero dizer? Nós temos ali o boom da imagem, o boom do assunto, da discussão sobre um tema tão delicado, mas nós temos a banalização e a normalização, onde tem pessoas defendendo contra esse tipo de denúncia, dizendo, cara, eu não vejo nada de mal, né? E olhar o vídeo de uma criança ou compartilhar, e pessoas que são vítimas, nós que trabalhamos com a investigação de abusadores e vítimas reais, às vezes a própria vítima não se percebe como vítima, ela não entende que o ato do outro é um ato de abuso. Então a gente está olhando para uma sociedade que não está interpretando isso como um problema. Observe que esses números são altos, mas não são números que equivalem à realidade de combater isso. Porque desses números, milhões, são pessoas dizendo,
Que exagero, que absurdo, ele tá errado. Não é Acho todo mundo que concorda, todo né, mundo Christian? tem direito de fazer o que quiser. Então, eu vi muito. Então, esses números têm que ser melhor interpretados. Esses 30, 40 milhões de visualizações têm que ser melhor interpretados. Tem uma pesquisa, no Domingo Espetacular, eles fizeram um levantamento de quantos apoiavam tal, a regulamentação, ou apoiavam também a entender que ali não tinha crime, etc. A gente tá falando de pelo menos uns 20% desse número. alto. A defender que o alto. conteúdo, por exemplo, de um adolescente ok, né? dançando tá tudo bem. Porque Ah. eles entrevistaram, não sei se vocês viram, eles entrevistaram uma das meninas que... Sim, a a Camilinha. primeira. Sim, eu ia não falar- sei se foi ela, porque ela tava... na reportagem, ela ficou Não, oculta. foi uma outra foi menina uma outra que foi menina. trazida. Que falou, eu gosto de dançar, eu curto. A Camilinha fez um vídeo em Acho que que a ela mãe da Camilinha mostrou falou o tudo ok rosto e falou que ela tinha... Até vou trazer aqui para quem não Ela acompanhou. defendeu Ela defendeu Ítalo. o Ítalo. Ela falou que ela teve uma infância muito difícil, que ela tinha um pai, que ela nem chama de pai, né? Que era muito violento em relação à mãe, em relação a ela. Então, que era uma infância muito complicada. E que ela começou a frequentar as aulas de dança que o Ítalo fazia. E que ele enxergou nela um valor. E que aí ela passou a dançar. E que ela usava medicações e tal. Ela tinha uma situação psíquica ali delicada. Ela falou até que ela se machucava. Ela não deu muito contexto, mas ela chegou a falar isso. E que depois que ela começou a dançar e participar dessas aulas e estar junto com o Ítalo, ela foi entendendo um valor que ela tinha. Enfim, é um vídeo bem extenso em que ela o defende e diz que na vida dela, ele realmente teria sido ali uma luz. Que enxergou um caminho para ela e tal. Então, podemos falar sobre isso. Ela poderia ter tido essa exposição com uma roupa mais adequada, digamos assim. Uma roupa... Porque hoje, basta você abrir o TikTok, tem um monte de adolescente dançando. O adolescente se filmar dançando e postar não tem problema nenhum, concordam? Não tem cunho sexual e não tem ninguém produzindo isso dirigindo isso para ter um cunho sexual. Dinheiro. Isso, imagina Sim, que uma sim. própria adolescente de 15, 16 anos se filma dançando com a Vanessa Lopes, quando começou era menor de idade. Hoje ela é maior, é muito famosa pelas suas danças, ela começou menor. Ela se filma dançando e posta, eu não vejo problema ela fazer isso. O problema é os pedófilos enxergarem isso como conteúdo sensual. Como você evita isso? De várias formas. Priva o vídeo, posta do jeito que você quiser, evita roupas mais que chamam a atenção. Eu não tô querendo colocar a culpa na vítima, mas eu tô dizendo que no caso do Ítalo, provavelmente a roupa era escolhida por ele. Então ele, com a má fé, ele com esse olhar de adulto que poderia ter a intenção proposital de escolher uma roupa que vai ter um cunho sensual, aí tem um problema. A questão é, essa menina, ela se diz quase como uma defensora dele, mas ela não enxerga que ele poderia ter colocado ela no canal dele de várias outras formas, sem dançar. Não precisava dançar. Não precisava Não, usar podia roupas dançar curtas. uma dança mais Ou- tranquila, ou da isso. idade. Ó, Sei lá. vamos lembrar do Silvio Mas, Santos? Christian, ela Não tá tinha meio a- exatamente. a Maísa, precarizada, né? Era a Era Maísa, não Maísa. era do Silvio Santos? Isso. Sim. Ela aparecia no Como programa. uma criança. Como uma Uma criança. Shirley Temple E tinha os cabelinhos brasileira. encaracoladinhos, Isso. tinha Maria Chiquinha, Uma né? criança. Aquela coisinha. De roupinha de criança Isso, mesmo. isso. Enfim. Sim. Para um pedófilo pode atrair, o Christian até vai dizer aqui que sim. Mas, e assim, aquilo estava regulado. Perfeito. Tinha Controlado. Um juiz da vara da infância e da juventude ali que deu um alvará de permissão para aquela criança estar ali. Tinha um controle de hora de escola, de rendimento escolar. Olha, eu Perfeito. posso dizer, um monte de no coisas. caso da Maísa, é o pai dela que geriu toda essa infância dela. E eu sei que ele era super Rigoroso. rigoroso. A gente sempre quis que ela fosse no morning show. Ela nunca foi, porque era horário de aula. Demorou, assim, 4 anos pra num feriado aí realmente ela poder ir. Você vê que a Maísa é uma menina que nunca parou de estudar e se preparar. Sim, então, mas veja Nunca só, se em nenhum distanciou da vida momento real. A gente enxerga E mesmo assim a é Maísa difícil, né? num cunho sexualizado, erotizado. A gente, né? Mas a... Não, Então, lógico, mas o aí- pedófilo ele vai olhar Só- de qualquer jeito. Só que É, por causa a do criança pode pedófilo, estar- então, como pai ou mãe, você nunca vai postar uma foto da sua filha na praia? Você... Talvez. Eu tô desse Então, jeito, mas, gente. mal, eu não mas- tô querendo mas nunca... você Eu quero tem- buscar e apagar. Mas eu tô desse jeito. eu sou pai e eu me vejo no direito de postar, sabendo as consequências para minha filha, para o meu filho e para mim. Então eu preciso controlar e pensar antes de postar.
Mas você concorda que se eu postar de maneira inocente, poxa, não tem má fé. Não, eu sei que não tem má fé, mas do jeito que estão as coisas agora, É melhor eu confesso evitar. que eu tô assim, eu não quero postar Mas esse mais nada, nunca mais. Isso é um pensamento quase estoico, né? No estoicismo, a gente sabe que a gente não controla a natureza. Então, a gente não controla a natureza de um abusador. Você tem o direito, mas a gente não tem um controle sobre a natureza do outro. Então, esse é um grande dilema, um grande problema. E só complementando, para não perder aquele teu raciocínio, da defesa da Camilinha, então, para ela tá tudo ok. Então, muitas vítimas, quando você avalia, ela não se vê como vítima, que ela foi enganada, ela foi manipulada, ela não interpreta daquela maneira, ela já foi alienada por alguém, né, ela ali. cresceu dessa maneira acreditando naquilo de forma equivocada. Então, olha a encrenca e o problema disso, não só dela, mas de tantas Camilinhas que olham para isso e dizem, olha, ok, eu tenho minha liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, eu estou no país livre, e na verdade é uma vítima sendo usada, alguém está ganhando em cima dessa criança, dessa pessoa, desse adolescente, e é o mundo sendo mundo. Tem um caso aqui que vale até a gente abrir um parênteses para que vocês entendam o tamanho deste problema. Quem não, né, assim, lembram do atentado à escola de Sapopemba? A gente tinha ali uma figura de uma menina trans que queria ser uma TikToker. Então, ela queria porque ela queria ser uma TikToker famosa. Na época, ela começou tudo com 14, 15 anos, né? E, gente, essa menina fazia absolutamente de tudo para ser. Ela chegou até a praticar sexo explícito. A menina de 14 anos. 15 anos, 15, 16 anos na época, porque ela foi, né? Ela foi tentando de tudo, Tá. quando não ia conseguindo. Na Avenida Liberdade, os vídeos desta menina estavam disponíveis na rede X ali, no antigo Twitter. Porque quando acontece o atentado, então começaram as buscas. E ele vai, né, abandonar a identidade como trans, uma menina trans, e volta para a sua identidade biológica de menino. Quando a gente começou a receber as informações, eu lembro, eu falei assim, mas eu não estou acreditando. As coisas que você via, eu falei, mas é uma criança. E o que ela fazia? Ela fazia aquilo para poder conseguir dinheiro. Veja só, ela mesmo vendia o material dela Sim, vamos dizer, de pornografia sexo. infantil para redes de pedofilia, Ai, meu para Deus. conseguir algum dinheiro para frequentar as festas, para ter acesso. Veja como as coisas estão completamente Sim, distorcidas na cabeça dessas completamente. Mas tem meninos que desses fazem com a jovens. ajuda da mãe e da avó. Eu posso, Na própria denúncia do Felca eu tem posso o citar caso 200 de uma casos das rapidamente meninas que é de isso. crianças que tinham a família, incluindo a mãe, tias, vós, etc., ajudando, e porque ganhava o dinheiro junto, de levar, inclusive até a porta de motel, esperar e tirar. Então, mas nesse caso é muito fácil aplicar. Você sabe que a venda desse conteúdo é criminosa. A comprar também. Armazenar... Não é nem conteúdo, é levar criança, Ah, não, menina... Prostituir Isso, o próprio a filho. exploração É, sexual. exploração sexual. É, mas no caso da Carla, a gente fica num limbo muito simples de se resolver. Pega a lei, aplica e fala, opa, aqui é crime. Armazenar é crime. Mas Armazenar ali conteúdo. não está nem sendo aplicada, né, Durso? Agora, o que eu fico preocupado é o meio termo dessa história, né? Porque, então, o que a gente faz com tudo isso? A gente evita que as crianças estejam nas redes, ou a gente combate os pedófilos, ou a gente faz os dois, né? Porque daqui pra frente, esse é o desafio. Porque o crime existe, é inegável. O crime cibernético envolvendo crianças e adolescentes há muito tempo. Tanto é que não é só isso, né? Não é só a exploração sexual, não é o vazamento de nudes, é o sequestro. A Carla sabe bem. Caso que a gente trabalhou, que a menina marcou encontro por uma rede social achando que estava falando com o menor e foi sequestrado, foi aparecer em outro estado, foi aparecer no Rio de Janeiro, foi sequestrado aqui em São Paulo. Então, tem a questão da educação, né, do responsável dos pais, mas e o resto, né? A gente vai criminalizar? A gente vai impedir que eles acessem? A gente vai combater como esses pedófilos? Tudo isso é um grande problema que o Felca colocou agora pra gente lidar. Para pensar. Lidar. O problema todo é quando a gente vem agora com populismo jurídico, né? Que a gente fala muito sobre isso. Os advogados todos falam. Não adianta que agora botou um canhão assim... Tem que resolver. E tem que resolver. E as pessoas acham que a resolução é criar leis. Gente, a gente fala isso o tempo todo. Lei a gente tem, elas não são nem aplicadas. A gente acabou de falar. Tem que responsabilizar. Mas cadê? Tá indo lá? É assim, nós precisávamos... Outro dia eu estava conversando com amigos do audiovisual... de uma agência reguladora, às vezes, eu acho, sabe? Para fiscalizar
regular. Não, é sério, e inclusive ter um fundo, né, de apoio às vítimas que sofrem contra, né, crimes contra a sua dignidade sexual no meio digital. Porque não são só crianças, a gente tem as mais várias vítimas de todas as idades. Sim. Lógico que as crianças, sabe, corroem o nosso coração aqui. Mas a gente precisa de um órgão que fiscalize, sabe, que olhe para isso. Porque não adianta ter lei e ninguém aplica o inferno da lei. Aí vai lá, você vai olhar a PL 2628 com um monte de coisa repetida que já tem. Esse PL é horrível. Entendeu? Já tem. Aí, não, mas estamos fazendo as coisas. Estamos fazendo o quê? A gente, de fato, precisa que o que a gente já tem seja aplicado. E aí, talvez, algum artigo dentro de uma determinada lei precise ser o quê? Atualizado, melhorado, modificado. Principalmente a questão de você ter a checagem, né, etária, de fato, de quem é aquela pessoa. Porque a gente encontra, Paulinha, pessoas com 9, 8 anos. Porque se for ver, é 13 anos hoje, mas é Pra isso, inglês né? ver, né? Exato, inglês ver. Às Exato. vezes o próprio pai faz lá o perfil do bebê recém-nascido. E assim vai alimentando, E eu né? acho que essa é a questão, porque pode ter alguém que está nos assistindo falando, mas eles estão falando uma coisa que na minha época, digamos, alguém está vendo com mais idade. Fala, mas e o caso de estupro de vulnerável que não tem nada a ver com a internet? Ele acontece também. Ele é um problema a ser enfrentado no Brasil. Mas a gente tem um problema mais gravoso com essa denúncia, que eu acho que esse é o problemão da internet, é que o estupro de vulnerável, na presença física da vítima e do agente, você tem uma repulsa social que se esse indivíduo é flagrado saindo de um quarto de motel com essa criança, ele é linchado, pode até morrer pela própria população tomar medidas contra esse indivíduo. E ele, por saber disso, os criminosos, eles estão se isolando. É mais difícil encontrar. Você não vê estuprador todo dia andando por aí estuprando gente. Eles estão tentando se eximir, lógico. Me permita respeitosamente discordar de você. Estupro de vulnerável é todo dia. Não, tem, mas eu tô dizendo que... Calma, mas eu não encerrei sobre a proporção. Onde eu vou chegar na proporção? Na internet tem muito mais. É isso que eu ia falar. Ah, sim. Então, o ambiente físico inibe Por essa o estuprador. É isso que eu queria impressão dizer. de você poder se esconder na internet. Tem você a não tá impunidade, mas tem também Mas também o na acesso vida mais real, fácil. dentro das casas, né? Sim. Conhecidos. Sim, E é um você assunto viu muito a tabu, própria- muito A complicado. própria pandemia, o aumento de intrafamiliares, porque tem uns casos de pedofilia e de incesto, que são coisas e comportamentos estruturais diferentes. Então, você é o tio da van no parquinho, na praia, no curso de futebol do filho, na aula de ginástica da menina, de natação que elas estão com o maiô, eles estão ali. Isso que eu não posso abrir informações mais detalhadas, porque eu trabalho junto à polícia com esse tipo de investigação. Hoje o DHPP tem um centro de policiais altamente especializados no combate a criminosos sexuais e é gritante, é assustador e se multiplicam, né? Eu acho que as pessoas com mais idade aqui vão lembrar de um filme dos anos 80, que são os Gremlins, que quando chovia, os Gremlins se multiplicavam. Então, assim, criminosos sexuais são como Gremlins. É diário, é um número assustador e ainda, concordo com você, temos agora o advento da internet que eu tenho uma ferramenta a mais para chegar nessas crianças. Então, em relação a isso, é preocupante. Eu acho que o pedófilo, ele sabe que ele tem uma repulsa social. O pedófilo morre na cadeia. Sim. Então, eu acho que ele tenta parecer normal na vida pública. E na internet ele não precisa ter tanta preocupação, porque ele tá para trás de um perfil falso. Isso que eu quis dizer. Então, eu acho que na internet... Por exemplo, eu acho muito mais difícil a minha filha sofrer um abuso sexual físico, porque eu sei que eu seria um pai presente, rigoroso, chato, do que pela internet. Por quê? Porque eu sei que ela vai ter um computador em breve e eu não tenho muito controle sobre isso. Então, a chance dela sofrer um abuso virtual é muito maior, porque eu não consigo controlar. Diferente do ambiente físico, que eu tenho mais controle. Mas é por isso que a gente precisa, então, da famosa colaboração das plataformas, que não colaboram. E, de novo, quando você tem uma verificação etária, e mais do que isso, a gente precisa parar com essa coisa ridícula, né? Qual é o problema de você dizer quem você é? Na Por internet, que você tem que ter esse anonimato? A gente para subir em qualquer prédiozinho, mequetrefe, você tem que dar seu nome, seu CPF, deixa eu ver seu documento. A gente entrega tudo para sistemas que tem zero de proteção. Sabe lá como é que ela vai guardar aquelas informações que ela coletou? Porque eu sempre tenho dúvidas em relação a isso. Agora, uma plataforma
trilhardária, quase trilhardária, enfim, tem sistemas de controle. E assim, me dá aqui. Tá bom, você quer ingressar na plataforma? Tá certo. A juíza Vanessa Cavalieri, ela... Gente, vamos usar o GovBR. Tá ali, você entra no seu GovBR. CPF. Você quer ter... Então, tá lá, tá ligado. Ah, mas eu preciso ter 50 contas. Você pode ter 50 contas. Essas 50 contas estarão ligadas ao seu GovBR. Você pode ter a sua conta de hobby, a sua conta pessoal, a sua conta de trabalho. Ah, você tem 10 trabalhos diferentes, 10 trabalhos diferentes. Você tem quantas contas você quiser e essas contas estarão ligadas ao seu CPF. Ou seja, cometeu crime, meu bem, você vai responder. A gente vai ter a informação de que você é você Algum mesmo. CPF tá lá, né? Ah, Porque exatamente. É óbvio que vão inventar um jeito de fraudar e tal, mas aí pelo menos você deu um trabalho, né? Dificulta. É. Dificulta. E aí, o que acontece? Fraude, né? Sempre vai existir. Você está corretíssima, mas você vai colocando cada vez mais camadas de É isso. dificuldade. Não, e pra quem sabe tá que entrando, criminoso, né? ó, o Christian tá aqui. Criminoso não gosta de dificuldade. Criminoso gosta de facilidade. É oportunidade, né? Exatamente. Então ele vai lá, pô, Tá fácil aqui, então. é aqui que eu vou te pegar. Tá. Entendeu? Você começa a colocar muita Tem um dificuldade. detalhe importante no que a Carla está falando. Eu vou acrescentar. Não existe ex-criminoso sexual. E todo criminoso sexual é um criminoso em série. Então, esse é um grande Não é uma problema. vez só, né? Então, não existe um trabalho... ele é preso, ele é combatido, ele é processado... Perdão, ele é processado e não será um reincidente. Todo criminoso sexual é um reincidente. Ele só precisa de oportunidade. Então, ele vai entrar, ele vai sair, ele vai ser preso ou não, vai ser um semiaberto ou não, ele vai ser criticado, mas ele vai continuar agindo. Não há ex-criminosos sexuais. Então, isso é um problema dentro da criminologia, do pensamento, do fenômeno do comportamento criminal, algo que não sou eu. Muitos colegas do mundo inteiro estudam hoje como que a gente freia, como a gente cria um processo de autodeterminação para que esse indivíduo se perceba moralmente, porque não é um quadro psicopatológico apenas, mas é um quadro moral, de eu não fazer isso. Então, a grande encrenca hoje, para nós que pesquisamos essa área e trabalhamos com isso na esfera técnico-científica, como é que eu freio, como é que eu trato e como que eu impeço esse indivíduo de agir? Porque ele não para. Essa é uma grande questão. Tem país que usa castração química. Não adianta, porque o crime sexual é pseudossexual. O estuprador de vulneráveis, o estuprador de pessoas adultas, não é o sexo mais importante, é o controle e o poder. Ainda tem essa questão. Olha, queria dizer que a gente está com 800 pessoas aqui ao vivo, acompanhando o nosso caso a caso. Oba. Obrigada pela audiência. Saibam que o chat está aberto para quem tem perguntas. Eu estou de olho aqui e vou trazer a sua pergunta na nossa mesa de especialistas. E eu notei que vocês estão com alguma timidez, não estão dando like, então, por favor, façam isso. Vamos falar um pouquinho dessas atualizações na questão do Ítalo, né? Então, a gente tem aí ex-funcionários agora também relatando na matéria, por exemplo, do Fantástico, que os adolescentes viviam em condições degradantes na mansão em João Pessoa, que tinham ali festas com bebidas à vontade, celulares confiscados, só podia usar na hora de produzir o conteúdo, depois ele guardava esses celulares. Rotina de gravações exaustivas, controle até sobre comida e banheiro. Famílias recebiam entre 2 e 3 mil reais mensais para deixar os filhos lá à disposição. Há relatos de uma adolescente que engravidou e perdeu o bebê durante a estadia na casa, é a história da Camilinha. E também a gente tem advogado de seguranças classificando o ambiente como degradante. Então, e você sabe que eu, esse final de semana, também conversei com uma pessoa que trabalhou lá no Ítalo, que conta exatamente, né? Conta sob anonimato, pede o sigilo e tem o direito ao sigilo da fonte, né? A gente tem esse direito. Ela conta exatamente as mesmas coisas que o Fantástico trouxe. Ou seja, quando a gente olha tudo isso, é um ambiente criminoso. Não tem nem o que se dizer, né? Parece, ela estava relatando o pedido Dá pra escolher o crime. da Paraíba. Qual que você quer? Qual ele vai querer? Dá pra Porque ele escolher. foi ticando, não foi, Durso? Dá pra Ali, escolher. bebida. Você não pode crime. oferecer bebida. Ah, tá emancipado. Dane-se civilmente, não Exato. penalmente. Você não pode dar bebida alcoólica para menor de 18 anos. De forma E é nenhuma. uma emancipação com acordos financeiros. Um outro problema. Né? Vinculado a esse pagamento aos pais? Uhum.
E aí É um você Que problema. é uma dúvida, né, que surgiu muito a respeito da responsabilidade dos pais. Vai- No caso da própria Camilinha, a mãe apoia muito, né? Inclusive, vai tá sempre respingar pra ela. junto. Vai ser muito difícil, assim. A responsabilidade do Ítalo é uma coisa. Agora, os pais, o Estado, né, o poder público vai ter que entender profundamente qual é o grau de consciência desses pais, né? Qual era a situação financeira dessa família, porque às vezes não tem saída, né? Então, você precisa olhar, porque é difícil você dizer, não, que pai irresponsável. Como pode deixar... De fato, à primeira vista tem uma responsabilidade tremenda, tem um absurdo que acontece ali, mas tem uma diferença entre ser coautor de um crime e você, às vezes, querer um futuro melhor para sua filha, para o seu filho. Então, isso é muito complexo, não é uma resposta tão óbvia assim. É importante falar isso, porque o que acontece em casos assim? O pré-julgamento. Tá todo mundo errado, todo mundo criminoso. E eu concordo que tem muitos ali que não tem dúvida sobre sua conduta e a justiça vai comprovar isso sobre a sua intenção criminosa. E tem mais, porque quando a gente pega toda essa rede, não tem você estava lá, você viu essas crianças de alguma forma consumindo bebida alcoólica, tendo essa exploração, e você não fez nada? Isso É um outro problema, não é só dos pais, é de todo mundo que Que estava tava em ali. torno ali. Ah, sim, A né? gente volta, é a história do Pediri. A gente tem o Pediri da Paraíba. Ali, tá lá. Tem muitos Pediris no Brasil que estão fazendo a mesma coisa. A quantidade... Paulinha, você mesmo me mandou um vídeo. A Paulinha me mandou. Carla, olha isso. Tem vários perfis que estão apagando os vídeos. porque Aquele dia mesmo eu mandei pra Carla de faziam manhã, a à republicavam, noite né? já tava apagado. Eram outros ítalos. Outras pessoas. Também fazendo a Produzindo mesma o mesmo coisa. Com conteúdo. dancinha, com não sei o quê. Com menina Esses- de 11, 12 anos. Esses vídeos estão... E aí, tipo, menina flertando. Essa menininha pequenininha, gente. Não, vai sentar na novinha, que é essas letras que eu não sei guardar, porque, é uma credo, coisa mas era meio horrorosa, isso. E sabe? produzido, não era coisa com celular, não. Era coisa de câmera, maquiagem, Coreografado. Porque o coreografia, Ítalo, querendo ou não, carrão. virou modelo de produção de conteúdo por um Ganhou tempo. muito Sim. dinheiro. Ganhou E um bem- milionário, bem muito sucedido. bem, exato. Então o pessoal Bem olhava, opa, isso aqui tá dando certo, vou fazer igual. Ele- Sem pensar nas consequências, porque ele tá... Olha, isso é uma loucura, Não né? tinha nenhuma Quantos consequência, seguidores? Muitas, sei lá, acho que chegou a Mais de 21. 12, não era uma Não, coisa mas assim? acho que no total Milhões. dava 21 Era milhões. muito. milhões. Eu vi, assim, que plays dos vídeos, mais de 1 bilhão e Então, tanto de play. É isso que eu falo dos pais, né? Então imagina que esse cara chega um dia pra uma família e fala, eu tenho 1 bilhão de views, eu tenho 21 bilhões de pessoas que me acompanham, eu não faço nada de errado. Ele usava esse argumento, com certeza, pra convencer os pais. Tipo, é um negócio, é a uma Carla bem empresa. destacou. Se teve lá um pai e uma mãe que chegou e viu essa baderna com bebida alcoólica, etc., tem uma omissão muito grande que provavelmente será responsabilizado criminalmente. Agora, o Ítalo conseguia vender essa ideia porque ele foi aprovado pela sociedade por muito tempo. A gente tem que falar isso. E não é só isso, ele tinha ali Exatamente. outro... Não é? Gente, no início a gente fala da normalização, da banalização. Perfeito, boa. E aí Exatamente. a É isso gente aí. tem ali outros influenciadores. A gente tem Deolane, Virgínia, quantidade, gente, porque ele foi... uma foi madrinha de casamento, a outra estava lá fazendo maquiagem na... Então, assim, quando você olha tudo isso, então, assim, não, mas tá todo mundo dando ok, então isso deve Isso. estar Lícito. normalizado. É lícito. Ou Isso partir pode da ser premissa e falar, feito. nossa, é estranho. Mas se o Ministério Público não fez nada, se a polícia não fez nada, se tem uma investigação... Porque pode. É porque pode. Essa é a premissa. Olha, tem um monte de gente aqui no chat. A gente tá chegando a 1000 pessoas na live de hoje e pessoas com dúvida. Então, eu vou trazer um pouquinho do que as pessoas estão perguntando, tá? A Jéssica Ifayomi pergunta: falem mais sobre essa questão do contexto moral versus pedofilia. Eu achava que era uma condição relacionada somente à psicopatia. Não, tem... Nenhum dos três conversa. O psicopata é uma coisa, pedofilia é outra, e abusador sexual com contextos morais é outra, completamente diferente. Há um grande equívoco de que todo mundo, e tem muitos profissionais que falam isso que não são da área, que todo pedófilo é um psicopata. Não chega nem a 10%. E mais, dos abusadores sexuais de crianças, nem 20% são pedófilos. Tem transtorno pedofílico que é uma parafilia. A grande questão, e isso eu dediquei muitos anos de pesquisa, inclusive meu doutorado foi com esse tema, pesquisando exatamente para dar essa resposta, e a gente percebe que abusadores intra e extrafamiliares, que são antigamente entendidos como pedófilos incestuosos,
não são os quadros que melhor explicam esse fenômeno. A questão moral é uma questão de eu olho para a minha realidade, eu tenho uma crença específica, eu interpreto aquilo como certo ou errado. Então, é certo eu botar um veneno agora no copo da Carla para ela morrer, porque a Carla me beliscou aqui embaixo e ninguém viu? É uma decisão moral. É certo olhar para você e te difamar? É certo ir lá e quebrar o carro do Durso porque ele olhou feio para mim? São questões automáticas que eu tenho interpretações imediatas, éticas e morais que eu vou dizer isso é certo, isso é errado, são as normas que me levam. Você olha uma criança numa foto, num vídeo e tem tesão nessa criança, que é algo repugnante, lembre que é repugnante para alguns, para outros é um incentivo. E moralmente, o meu freio moral não... Opa, você está errado, não pensa isso, que besteira, muda a direção. Então, a questão moral é o que explica o crime em todos os fenômenos hoje, do assassinato ao estupro, ao tráfico de drogas, a todos os fenômenos comportamentais. Porque o ato de cometer um crime não é um ato psicopatológico. A pedofilia é uma doença. O pedófilo não é um criminoso. O pedófilo é um doente que tem um transtorno parafílico, um transtorno pedofílico, e a minoria desses indivíduos serão abusadores, tocarão numa criança. Muitos pedófilos ficarão na sua angústia, no seu sofrimento, dentro de um tratamento e dentro da pornografia infantil. Eles param ali. Outros, que são pedófilos, associam o comportamento de abusadores e chegam perto de uma criança. São 4 níveis até o que efetivamente, infelizmente, estupra, que isso vem aumentando. E estupra com requintes de maldade e crueldade, inclusive matando crianças. É necessário falar isso. Então, a questão moral, nós temos freios e conflitos morais, dilemas e conflitos. Nós somos moldados, e o princípio da filosofia do direito é o princípio do conflito. Se eu penso fazer algo errado, eu tenho que ter um conflito. Eu tenho que ter uma etapa, eu tenho que ter uma caixinha dentro de mim que diz, opa, não é dessa maneira. Eu tenho que ter o dilema, mas eu tenho outras possibilidades, que é o que psicopatas não têm. Psicopatas, eles não têm conflito nem dilemas. Eles conseguem manipular toda uma área comportamental para fazer aquilo que ele quer que o outro faça por ele. Porque o psicopata ele tem 3 metas, que é sexo, dinheiro e poder. E ele vai passar por cima de qualquer um para isso. Então, alguns psicopatas vão cometer crime de natureza sexual? Sim. Contra crianças? Sim. Mas não chega a 10%. Alguns indivíduos que têm o diagnóstico, o psicodiagnóstico, transtorno pedofílico, parafílico, vão chegar numa criança e abusar? Não chega a 20%. Então, nós temos aqui 80% de um universo de 50 a 60 mil casos por ano dos notificados de indivíduos que agem, que não têm uma psicopatologia específica e simplesmente decidem cometer aquele ato, sabendo que é repugnante socialmente, que existem leis específicas para isso e que a sociedade não aceita. E mesmo assim o fazem. E fazem com planejamento cognitivo, de aproximação, de approach dessas crianças dentro de casa, com o filho do vizinho, com os amigos em churrasco. Semana passada eu peguei um caso de um abusador que tinha 40 pessoas no churrasco num sítio e ele espera a criança entrar no banheiro e ele vai. O pai e a mãe estavam a 20 metros dessa criança e ninguém imaginou, ele entra e abusa dessa criança. Então, isso é um exemplo de agora, de semana passada. Então, a questão moral hoje é o grande foco de estudo da psicologia criminal, da psiquiatria forense no mundo e da neurocriminologia criminal. O que me faz frear? Hoje, sabe, antigamente se acreditava que eu cometia o mal porque eu era possuído na Idade Média. Hoje, antigamente, pensávamos que qualquer ato de maldade era doença mental. Então, dá-lhe transtorno mental. Então, é esquizofrênico, é psicopata. Aliás, psicopata não é doença mental, uma forma de ser um transtorno de personalidade. Todo mundo é borderline. Então, a gente tem hoje um hiperfoco de psicodiagnósticos equivocados que tentam explicar o comportamento criminal a partir de um fenômeno de loucura, de monstruosidade, lembrando que o comportamento criminal e a maldade é algo muito humano. E aí entra a questão moral. Então, hoje, o grande
obstáculo, grande fenômeno, grande desafio que nós que pesquisamos essa área temos que responder. Por quê? Que conflitos e dilemas morais não conseguem frear comportamentos criminosos e violentos. E hoje, o abuso de crianças tem muito mais a ver com questões morais do que com a psicopatologia. Tem mais pergunta aqui, Adoro ó. o Christian, tá vendo? Pessoal, Showzaço, né? tá sendo uma aula, hein? Dê o seu like, apoie o programa, porque aqui só especialistas na mesa, inclusive para responder as perguntas de vocês. Roseli, pro Durso essa, ó. O Ítalo não chegou a aproveitar da situação precária de algumas famílias? Não sei dizer. Eu acho que ele se aproveitou da imagem das crianças. Ele tirou um ganho financeiro, abusando, sem dúvida nenhuma, do comportamento absurdo daquelas... induzido, né? Daquelas crianças. Então, que o comportamento dele é inadmissível, sim. Que ele deixou a casa dele se tornar um ambiente absurdamente indigesto para se ter crianças, sim. Agora... se ele aproveitou... porque poderia ter uma menina ali que a família é rica e a menina se apaixonou por ele, gosta de dançar, gosta do canal dele, e o sonho era uma fã que sonhava em dançar com ele e poderia deixar. Então, porque senão a gente parte de um raciocínio preconceituoso, né? Só por causa de dinheiro aquela família deixaria os seus filhos participarem do vídeo. E não necessariamente... eu assisti ontem a entrevista dessa mãe, né? Que apareceu no Domingo Espetacular. E ela fala até hoje. Ela fala, eu vi os vídeos e não vejo nada demais. Então, não necessariamente ela falou, não, eu quero fazer isso porque eu preciso do dinheiro. Não, porque minha filha tá trabalhando, minha filha tá conquistando o pão, tá... Pode ser esse o raciocínio dos pais. E é interessante ouvir essa sua análise, porque onde fica o Ítalo nessa história, né? Porque o caso dele, quando a gente olha para o conteúdo, não é um conteúdo imediatamente interpretado como criminoso, né? São pessoas dançando numa festa. Tirando a parte de bebida, meio óbvio, vamos para o conteúdo em si. A gente tem que interpretar para ver que aquilo pode ser visto por um conteúdo, por um pedófilo ou por alguém que se interessa por esse conteúdo, e que provavelmente o Ítalo sabia disso e por isso que ele tinha tanta visibilidade, né? Concorda? Porque onde o Ítalo tá nessa história? Ele é quem? Dessas figuras que você... Quem é Ítalo? Tem que ser avaliado o Ítalo, ele e o marido dele. Aí que entra a perícia psicológica forense para responder tecnicamente, obviamente eticamente, qual o princípio, né? O princípio comportamental, a estrutura comportamental de ação e interpretação dele da realidade. Que ele pode, como você muito bem falou, ele pode simplesmente acreditar que aquilo... não é criminoso. Não é criminoso, Isso. é normal. Aí a gente Isso. entra no conflito moral. Entendi. Então, talvez, no campo do talvez, da axiologia aqui, não da... Sabe por que eu Pode interpreto estar isso? mais dentro da Porque questão moral. um cara que tem 1 bilhão de visualizações, 1 bilhão, ele... não é possível que ele olhe pro vídeo dele e tenha certeza que ele tá cometendo um crime e desde que tenha essa Ele deve se exposição. sentir validado, como se Exato. aquilo fosse bom, Isso. porque não é possível. É. Ou não, né? Porque tem que Ou perfilar. porque Porque, imagina, se ele for um ele psicopata sabe que que só é tá isso, ele é afim psicopata, por de... isso que eu tô questionando. É, né? pode não, ser. acho Então, que- eu acho que não é esse aguardo caso, os Você acha que ele olhava pro vídeo especialistas, dele e porque não é falava assim, possível. puxa, isso aqui uma hora eu vou ser preso? Não. Provavelmente eu olhava e falava, poxa, Que eu massa. tô me tornando uma eu celebridade. acho Como que eu ganho mais? É. no começo, talvez ele tenha Se preocupar. se preocupado. Mas como ele já estava há tanto tempo fazendo aquilo e nada acontecia, e como ele também foi validado por outros grandes nomes, porque existia ali uma validação. Então, logo, se, por exemplo, se Christian é meu amigo, se você é meu amigo, então Paulinha também, então aqui estão me validando. Entende? Verdade. Então, assim, nós somos iguais. Então, se essas outras pessoas também são amadas, então tá tudo certo o que eu tô fazendo. Então, você vai entrando na... Agora, é óbvio que ele sabia que estava cometendo crimes, tanto que ele esconde celulares, Mas ele não deixa ninguém mas gravar. isso foi posterior, né? É, pós-repercussão. Eu acho que... Não foi antes, não foi antes por exemplo, já era proibido dentro da estrutura dele. Que não podia filmar. Ó, não podia filmar, ele guardava os celulares, porque isso já vinha. Ele sabia que estava fazendo coisas erradas. Perfeito. Talvez ele não tivesse o conhecimento do quão errado aquilo era. Tá. E qual é o maior problema com essas pessoas? Eu falo isso muito, né? O direito, ele tem
muitas áreas, é como a medicina. Então, ele vai lá, contrata um bom advogado na área civil para fechar contratos, enfim, patrocínios. Empresa, essas coisas. Exatamente, a empresa dele, que era Ítalo Santos, youtuber, whatever, né? Aí, só que essa pessoa, este advogado, não é um especialista na área criminal. E aí é que vai de novo tendo os problemas, porque se ele tivesse, talvez, um bom, vamos dizer ali, advogado nesta área, talvez tivesse dito para ele, falou, olha, isso você não pode fazer. Mas talvez ele tenha ouvido e tenha falado, tenho 20 milhões tá de dando pessoas nada. me vendo, não tá falando... Ignorado. Porque por um bom superioridade. tempo não deu nada, né, gente? Por muito a verdade tempo, eu é acho. essa. Porque Sei lá, o 10 cara que tem anos, um não é? vídeo, se ele tivesse um vídeo viralizado e fosse pego, eu falaria que o Estado respondeu de maneira Eu adequada. posso estar enganada, mas Agora, parece que a denúncia original foi uma pessoa anônima. em 22, não foi? E que foi em relação à exploração do trabalho infantil. Por quê? Isso é interessante falar. Talvez a consulta com o advogado também, ele tem uma questão que, inclusive, eu estou me manifestando dizendo da necessidade de alterarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque todos os crimes do ECA, quando fala de conteúdo envolvendo criança e adolescente, ele fala de pornografia, nudez ou ato sexual. Ele não fala de sensualização, não fala de erotização, não fala de adultização, não fala de nada disso. Não tem isso em lei. Agora, claro, com a cobertura desse caso pela imprensa, a gente viu que tinha outros crimes paralelos que ele vai responder e provavelmente será condenado. Mas o conteúdo em si, você pega aquele vídeo e fala, esse vídeo hoje tem enquadramento legal? Não é tão fácil enquadrar. Falar, não, isso aqui é o artigo tal do ECA? Talvez não, porque não tem explicitamente um conteúdo sexual. E a lei fala de conteúdo sexual, não fala de conteúdo sensual. Então talvez ele tenha se apoiado nisso. muito dizendo, eu não cometo crime porque o conteúdo não tem sexo. Mas aí a gente vai entrar numa outra questão. Porque qualquer criança, se você tinha uma troca financeira ali e tinha essa troca financeira, aquelas crianças estavam trabalhando, trabalho infantil. Você precisa de um alvará. Perfeito. Mas você concorda que perto... juiz? Mas você concorda que perto da denúncia do Felca, isso perde um pouco... Isso seria o menos importante, porque uma coisa é uma criança trabalhar, que o pai está autorizando, que a mãe está autorizando, que não é escrava, ela quer trabalhar, mesmo não podendo, ela não conscientiza, ela não pode consentir. Mas, perto de uma exploração da imagem que a menina está sendo vista por um monte de pedófilos, aquele conteúdo vai para a vida inteira se perpetuar, tem o conteúdo sensual, ele está ganhando dinheiro em cima disso, o trabalho infantil seria proporcionalmente o menos relevante, criminalmente falando, talvez até absorvido por um crime mais grave. Mas não, como nós não temos exatamente o crime, tanto é que veio exploração sexual de situações físicas, né? Não pelos vídeos. Tráfico de pessoas, por causa dele levar de uma cidade para outra, para morar com ele. Trabalho infantil, mas ninguém falou, ele está sendo investigado porque esse vídeo é tal crime. Porque realmente não há. Ainda não há. A gente vai mudar isso rapidamente, espero, né? Que a lei coloque isso. Mas quando a gente olha tudo isso, enfim, teve muita negligência. Porque aquelas crianças, de fato, não só no caso do Ítalo, mas em vários outros casos, elas não poderiam estar fazendo o que estão fazendo. Exato. Você precisa de um alvará, de um juiz que permita. um dia ter ficado e diga, ali. se você quiser agora fazer uma propaganda para... Vamos passar protetor solar, porque vai chegar o verão. Então, ensinar que é importante, vamos passar aqui, né, o protetor solar no rostinho da criança. Eu vou usar eu preciso de um alvará. O juiz tem que permitir que aquela criança faça aquele comercial. Então o Felca, na verdade, ele não acusou só a Ítalo. Ele acusou todo o sistema. Todos. Porque como vem agora, sistema. inclusive no Fantástico, no Domingo Espetacular, na imprensa, os próprios agentes que receberam essa denúncia há 2 anos no Ministério do Trabalho e falam, não, nós estamos trabalhando... Agora eles vão resolver em 1 mês. Mas por que em 2022, quando já tinha as denúncias realizadas, isso já tinha sido instaurado, por que não teve... A Clara está perfeita, você está perfeita na sua análise. Não tem que trabalhar um dia. Não tem alvará. Mas eles estão... Isso seria mais um problema. Bebeu, mais um problema. Usou droga, mais um problema. Mas começava por aí, não tem que trabalhar. Eu fico também... Uma coisa que eu tenho bastante dúvida, Durso, quem sabe você consegue trazer um caminho aqui de pensamento. Você estava falando, por exemplo, no caso de pais que querem postar lá uma fotinho do seu filho de um jeito inocente, enfim. Porque é isso Sem que a má gente fé. faz, a gente compartilha a nossa vida nas redes sociais. Essa é a norma de hoje.
Mas eu fico me perguntando. No caso, é que falaram muito também da Virgínia. Quiseram começar a entrar na Virgínia, que tudo também Os bebês, pegam a né? Virgínia. Que tem os filhos. Ela é uma grande influenciadora. Ela vende sua base, todas as coisas. Faz suas danças. E tem os filhos como personagens também de um reality, né? E aí eu fico me perguntando, não é só ela. Tem um monte de gente. Eu mesma tô questionando aqui. É que meus filhos são adolescentes. E hoje, se eu quiser postar qualquer coisa deles... Eles não querem já nem sair nenhuma foto e tal. Ainda bem, fiquei um pouco até aliviada. Achei que eles me colocaram um freio, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa fofinha e a gente quer compartilhar na inocência. Mas a minha rede também é um trabalho, né? Tá ali porque tem números, tem engajamento e tal. E eu agora, por exemplo, é isso. Eu não tô querendo compartilhar mais nada. Não só porque vai cair nesse negócio, mas porque os meus filhos não fazem parte da minha profissão. Eles não são personagens de um reality show. Eu não tô gerando Paula's Reality aqui. Vem todo mundo, o que vocês estão comendo, do que é que você gosta. E eu vejo que é uma questão. Porque por muito tempo a gente seguiu influenciadores até de maternidade. Para ver essas crianças fofinhas. Estou falando eu, que gosto desse conteúdo. E agora... eu fiquei pensando, caramba, mas essas crianças também não estão, de certa forma, participando de um reality que a mãe vai ganhar uma roupinha, vai vender uma coisinha, né? Uma vai ter um rifa. assuntinho, não sei. A Tipo, rifa tá na moda, né? Talvez se, por sei, exemplo, eu fiquei vier pensando, com o a que criança é? Isso numa também rifa... é um caso complicado? Ou não? Como que é? A gente vai continuar mostrando os filhos? Do ponto de vista legal, não é um caso muito complicado, porque o Estado, ele consegue interferir até um certo ponto. Sim. O resto depende um pouco também de liberdade, livre-arbítrio. E você, como mãe, o pai, ele tem uma certa liberdade também sobre a educação do seu filho, sobre a exposição, quer postar, posta. Se você não comete crime... de alguma forma, Sim, expondo não essa tô imagem... sexualizando, não você tô não comete nada, crime, tô você postando posta. um dia a dia ali, não mas tem ela problema. posta muito. O problema é dela. Ah, mas a vida dela é um reality e os filhos aparecem. O problema é dela. A Tá. Virgínia... Agora, amanhã, se vê uma campanha publicitária que tem regulação do CONAR, e aí Tá. vê uma rifa, em cima do carro tem um bebê, aí começa... possivelmente ter problema. Entendi. No Porque aí caso você de tá... uma campanha publicitária, aí também entra na lei, Então, né? mas aí Ou o que não, que Carla? Sim, com certeza. isso. Então, por exemplo, uma coisa é ela postar lá a foto dos filhos dela. Se você me perguntar o que eu acho, eu, Carla, depois de ter conversado já e Nossa, depois de trabalhado... tudo isso, eu tô Não, mas apavorada. isso, há muito tempo atrás, já, assim, para mim era não. Não posto foto, né? Da minha família, mas não é nem dos meus filhos, nada. Eu não posto foto de parente. Porque é o seguinte, a gente está se expondo demais num universo de pessoas que a gente não conhece. Tem muitas pessoas legais? Lógico que tem pessoas maravilhosas. Mas tem um monte de pessoas que são ruins. Então é o seguinte, uma coisa é você querer se expor. Você tem todo o direito. Aí se você é maior de idade, não é? É imputável, sabe o que você está fazendo. Outra coisa é você sair expondo todo mundo. Então, eu parto do princípio que não. Agora, você pegou o seu filho aqui e tá fazendo público o teu filho, querido... Você precisa de uma autorização judicial. Você não pode fazer. Mas é meu filho, dane-se. É Fala campanha assim, publicitária. mas eu quero... Não, dane-se, não tem, você pode Até querer o que quiser. O juiz vai perguntar. Você vai deixar? Tá ótimo. Deixa eu ver como é que essa campanha. Quero um minutinho. Até porque... Tem que ter uma autorização judicial. É isso que eu queria entender. Até porque Tem. essa publicação, por ser publi, vai ser de alguma forma monetizada ou remunerada. Sim. Mesmo que seja remuneração indireta. Ah, mas eu não ganhei nada, mas você ganhou a blusa. Entendi. Mas você ganhou o sapato. É uma publicidade. É uma publicidade. Publicidade é publicidade regulada E pelo já CONAR, tem é lei. outra história. Tá. Veja o problema. A lei existe, gente. Ela não é aplicada. Porque parece que nesse universo das redes é terra mesmo, né? Parece que a gente está no faroeste, né? Não tem lei. A lei existe, ela não é aplicada. E por isso que a gente precisa de fiscalização, mais do que novas leis. Agora, deixa eu colocar uma pimentinha aqui no nosso papo. Coloca que pimenta. continuando esse raciocínio que eu fiz lá no início, que eu posso até ter sido mal interpretado pela audiência. Aliás, cuidado. A audiência aqui tá falando que você tá passando um pano Tá pro vendo? Ítalo, pros Não, crimes. tem Ele tá crime. explicando os mecanismos legais, E- gente. e outra coisa, Eles podem não ser ideais, advogado. infelizmente. Até pra gente pedir mudança. Exato. Eu dei uma entrevista outro dia falando desse caso, falando, olha, com relação ao conteúdo ainda não há previsão legal, tem que ter. E o pessoal falou, tá passando pano. Não, é uma análise técnica. Se tá na lei, tá na lei. Se não tá, tem que estar. Ah, mas ele cometeu outros crimes? Vai responder pelos outros crimes. E deve responder. O Ítalo
fez algo que é inadmissível? Pra mim, sim, acabou. Agora o resto vamos avaliar tecnicamente. Agora, sobre aquela situação do o que postar, como postar, eu acho que todo post tem que ser raciocinado, pensado, né? Aquele que vai postar, ele calcula a razão da postagem, o alcance e tudo mais. Agora, eu também tenho muita preocupação sobre esse temor, que puxa, mas eu não posto mais nada sobre os meus filhos. Se você quiser postar, eu não vejo tanto problema você postar por uma simples razão. Você fala, muita gente fala, mas então eu vou postar os meus filhos, mas eu não posto de jeito nenhum na praia. De jeito nenhum usando uma sunga, de jeito nenhum de biquíni. Só que, provavelmente não, já existe, mas isso em 2, 3 anos, qualquer imagem de qualquer filho nosso colocado no MIA vai apresentar um corpo nu. Então, que ele é vai produzir aquela, né? o corpo, vai produzir Sim. Até a nossa imagem, né? Isso, a imagem de todo mundo. Faz a minha com corpo bom, tá, gente? Não, corpo ruim não tô aceitando. Não, mas nós somos adultas, Sim. Paula, Então, entendeu? Mas é onde eu quero apavorante, chegar, cara? gente. Quero chegar ao seguinte. Adulto é uma coisa, a gente Criança tem casco é grosso, pior ainda. criança não. Não, mas onde eu quero chegar? Eu quero dizer que se a gente for sempre por causa de eventual crime, consequência não fazer. de terceiro, também pensei nisso. evitar fazer, a gente não vai fazer nada. Aí sim a gente vai acabar com a nossa liberdade, porque daqui a pouco não vai precisar ter um vazamento. Porque eu dou palestra de bullying em escola e falo, não mandem nudes, pelo amor de Deus. Claro, o nude real vazado é um problemaço de um adolescente. Não tem que existir esse nude de jeito nenhum. Só que aí esse jovem vai falar, então eu não posso fazer uma selfie, porque se ele pegar esse rosto e pôr num corpo nu, vai ser um nude. Então ele vai. Uma coisa é o nude, que é um conteúdo que é inegável, é verdadeiro, é péssimo. Outra coisa é uma foto dele que vai gerar um conteúdo falso. Aí ele pensa, então eu não vou pôr meu rosto na internet. Nunca. Daqui a pouco ele vai precisar pôr, porque ele vai ter um LinkedIn para conseguir trabalho, para se colocar no mercado de trabalho, para de alguma forma. Então, talvez, pela preocupação dos pais, falam, não, eu não vou postar. Tudo bem, eu respeito, acho que é uma iniciativa de preocupação importante e interessante a depender. Mas para aqueles pais que desejam postar, eu acho que, lógico, tem um limite da exposição, na dança, na vestimento, seja qual for, mas vai ter um momento em que pouco importa qual será o conteúdo, porque com o rosto, qualquer conteúdo poderá ser criado. E é incontrolável. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui até para o Christian, né? Porque assim, nós todos aqui viemos do universo analógico, né? E caminhamos para o digital. Nenhum de nós aqui é nativo digital. Passamos a adolescência anônimos. Exatamente. Exato. Eu dou graças a Deus, coisa boa, gente, não é? E aí, Christian, quando a gente olha essa questão, né, até de nós mesmos, que somos imigrantes, né, dos nativos, com essa super exposição, como é que a psicologia vê tudo isso, né? Porque a gente nunca teve, quer dizer, pelo menos não, essa necessidade de se expor tanto o tempo todo. Eu até entendo uma pessoa que está ali, não, isso aqui é meu trabalho, eu preciso, né, mostrar aqui meu trabalho, o que eu estou fazendo. Mas a gente chegou num nível de exposição que, sabe, que eu olho e falo assim, as coisas não eram assim. E assim, tinha até aquela questão que você tinha que descobrir mais coisas daquelas determinadas pessoas. Mas hoje tudo está muito exposto. Eu estava conversando hoje com um investigador digital, que mora nos Estados Unidos, e ele me contou um caso que eu fiquei devastada por essa pessoa. Ela, uma pessoa que, enfim, abastada financeiramente, ela foi fazer uma viagem. Quando ela chegou, a casa dela estava completamente raspada. Tinha sido assaltada. O assaltante, né, a quadrilha que fez isso, ainda escreveu na rede social dela. E aí, trouxa, quando é que você vai viajar de novo? Ou seja, a pessoa sabia que o outro estava viajando, sabia como era a tua casa, sabia de absolutamente tudo. E a gente vai deixando isso tão Essas aberto, brechas, né? que vem lá o predador, o agressor, e aí é uma oportunidade. Então, assim, como você enxerga isso tudo, Christian? São várias coisas. Esse é jogo de poder, jogo de ego, de vaidade, de identificação, de mostrar o que gostaria de ser, o que não é. Quantas pessoas não batem foto no iate que nasceu, no carro que nasceu, Verdade, avião, no no cenário, avião que né? Tem um nasceu, no serviço que cenário. você pode ir num hotel tirar fotos Então, no hotel que você nunca ficou. As muito louco explicações isso. são várias. As explicações são várias no campo psicológico.
Mas a grande questão aqui é perguntar por que eu quero mostrar isso. Eu, por exemplo, sou low profile também como a Carla. Eu faço isso há muito tempo. Imagina, eu sou um cara que trabalhou 15 anos no sistema penitenciário. Então, imagina quantas pessoas do mal, literalmente, eu periciei, eu avaliei e continuo fazendo isso até hoje. Então, eu tenho medo, né? Então, não vou expor a minha família, as pessoas próximas a mim. Claro, eu vou expor o meu trabalho. Meu trabalho ele tem um motivo de ser. Ele é público. Agora, por que eu quero expor alguém da minha família? Por que eu quero expor a minha casa? Por que eu quero expor um local que eu estou? Às vezes eu faço uma viagem, nossa, estou num cenário tão legal, quero compartilhar isso. Por quê? Para quê? O que eu ganho com isso? Então são perguntas que a gente tem que se fazer, não tem resposta para tudo. É interessante isso, que a gente não tem resposta para absolutamente tudo. Mas a grande questão, a gente pode ter uma reflexão das questões egóicas, das questões de jogos de poder, de mostrar, eu tenho, e na verdade eu não tenho. A gente teve o caso agora em Belo Horizonte, daquele indivíduo que dizem que é empresário e não é nada. O cara mentiu. Exatamente. Não, o currículo inteiro. A Carla muito esperta já leu o currículo. Eu me recuso a chamar ele de empresário, não é nada. Teve um juiz aqui que fez igual aqui em São Paulo. Não, magistrado. Nossa, não, tem muita gente. Né? Então você vê uma situação dessa que a pessoa volta para a rede social e diz: cara, eu fiz Harvard, eu Sou fiz maravilhoso. PUC, eu fiz USP, IBMEC, eu fiz isso, tudo. eu falo, Tô fazendo. Eu sou poliglota, Trabalhei em sei lá Fala quantos mandarim. lugares. né? Eu trabalhei. É quase o currículo. Eu falo né? javanês. Que fala inglês fluente aí na prova. Não. É verdade, Christian. Bem Exato. lembrado. Então, você vê, a pessoa vende algo, por quê? Qual o interesse? Então, tudo tem interesse na vida. Então, quando você olha alguém expondo alguma coisa, você vê meninas que dançam, muito sensuais, muito bonitas, tem um propósito. Você vê hoje, antigamente, né, nós somos do analógico. Eu lembro que a minha primeira faculdade, que foi filosofia, minha monografia eu fiz em máquina de escrever. Tá. Imagina, depois da psicologia, lá no meio do também curso que peguei. chegou o computador, enfim. Mas imagina... Internet de escada. Nossa, né? Não, a internet era aquele discador. Então, assim, Entrando na rede. a gente consegue... São dois mundos. A gente... né, nós vivemos dois mundos. Nós que temos mais de 40 anos, vivemos em dois mundos. E aí você olha, essa pessoa que mostra o que é... Imagina quantas pessoas no passado, no mundo analógico, mentiram e conseguiram passar isso uma vida inteira. Então, a gente tem psicopatas de sucesso no passado que não estão tendo sucesso agora pelas mentiras. Então, um indivíduo como esse é um exemplo agora, eu estou trazendo ele porque estourou agora semana passada, de alguém que enganou todo mundo e vinha enganando todo mundo. E aí você começa a ver os perfis da mitomania, que é um grande fenômeno hoje das redes sociais, e a mitomania. É o mentir quem eu sou, o que eu sou, a qualificação que eu não tenho, o conhecimento que eu não tenho, mas de alguma maneira eu proporcionar e me identificar daquela maneira e passar essa mensagem para o outro, eu ganho algo. Fake it until you make it. Exatamente. Então a mitomania hoje está aí. Elizabeth Holmes. Então você vê essas pessoas... Silicon então, Valley. eu falei do passado. Eu lembro que antigamente nós tínhamos ali nas locadoras a questão da pornografia que a gente tratou aqui hoje na nossa conversa. Não sei qual é a tua idade. Tinha Eu uma lembro. salinha. Você lembra da Sala separada, salinha? claro. Tinha uma salinha. Tinha uma salinha escura, Lógico. né? Aquela salinha que Era tinha um a sala do pano. desejo. Constrangedor dos alguém sair Eu não dessa entrava, salinha, imagina, né? eu tinha- Devolver essas fitas. Eu tinha vergonha de entrar Que tinha que devolver rebobinado, senão dava multa, né? rebobinar. Sempre. Boa. É Tinha isso que aí. rebobinar. E tinha aparelho só de rebobinar o videocassete para vídeos pornôs. E aí, imagina que hoje a pornografia, que é uma das grandes indústrias financeiras e predatórias do mundo, que rende milhões, você pode pegar um celular e abrir, você tem pornografia a qualquer hora. As pessoas podem produzir os seus vídeos. Antes você tinha que ir para uma... não quero citar revista, mas revistas famosas como a Playboy, que era uma revista no mundo inteiro. Então, algumas pessoas eram escolhidas, eram muito bem remuneradas, depois não eram mais. Então, hoje, uma menina do interior, de qualquer cidade,
que queira ter o seu vídeo, a sua produção, ela faz isso ainda legalmente. Legalmente. E ganha muito dinheiro e vende isso. Então, olha onde nós estamos hoje. Então, estou vendendo algo que pode ser muito errado para alguns, mas é o meu corpo e a minha vida, eu sou maior. Não estou preocupado com o julgamento de terceiros, estou ali fazendo algo que é meu trabalho. E a gente, hoje, isso é normalizado. Antigamente era mal visto, hoje é normalizado. Mas algo que não vai ser normalizado nunca é a questão de você olhar para uma criança e sentir desejo, vontade. E a gente entra de novo na questão da liberdade. Eu posso ter um filho, ter um sobrinho, ter um neto, uma criança que eu gosto muito, estar ali com ela e divulgar como uma mensagem de carinho, de afeto, de amor, de dizer... Até para essa criança ver, olha, o que eu tô te homenageando. Isso. Sim. É uma homenagem, aquela imagem. Porque hoje é uma homenagem, né? As pessoas É uma reconhecem homenagem. isso como um carinho. Mas... Sabe quem me cobra de postar foto do meu filho? Minha mãe. É, Você não postou essa semana. pois Mas é. você tem que Porque ela quer postar só pra acompanhar. ela. Aí ela quer mandar no grupo. E Sabe antigamente nós tínhamos o álbum em casa. A gente Sim. A plataforma aniversário, tinha a gente que chegava na criar sala e abria o álbum de a fotos. possibilidade do Verdade. teu São álbum os melhores fixo. amigos eles criaram, Não, né? mas aí os melhores amigos só servem No para stories, aqueles é. stories. Tinha que ter dentro do teu perfil, que é, olha aí, Um né, feed de Meta? melhores amigos. Ou Um TikTok. feed de melhores amigos. Então, assim, aquelas Sim. fotos são para pessoas que realmente você conhece, são da sua família, que você vai... São não as é? 20 pessoas. E mesmo assim, né? Porque, ó, vou trazer aqui o que a Lindy Nalva colocou. Ela vai mais além, né? Que ela diz assim: quem defende é porque consome conteúdo de crianças. Meu padrasto falava mal de pedófilos quando descobrimos lá na frente que ele era um deles. Olha Enfim, só. não confia em ninguém, a sociedade é hipócrita. Porque estão escondidos. Então também, né? A gente nunca sabe. Eu tô assim, um pouco paranoica, gente, mas eu acho que todo mundo em casa tá um pouco também. Porque Eu sou a paranoica. Eu não vou... quanto mais você tem conteúdo, entendo É que o sabe que eu não gosto contato, desse mas é raciocínio? difícil, Porque senão... porque a liberdade de você viver sua não, vida... Mas é aquela história, né? já rouba celular em Mas São é Paulo, então sai difícil. sem celular. Eu saio sem sou celular e eu acho uma pessoa droga. que sai sem Sim, eu celular. concordo com você. Eu não gosto de sair sem celular. Mas o que acontece? Não adianta, porque o crime vai acontecer. Os criminosos Pois é, estão não aí. tem como Então, fugir. não. Só que acontece, peraí, nós temos ferramentas, nós conhecemos, você conhece super bem, imagina, ele, advogado que trabalha nessa área, eu trabalho com isso. Então, assim, eu sei os perigos. Então, assim, eu não consigo mais me colocar numa posição de que, tudo bem, eu não tô nem aí. Não, eu conheço o perigo. Concordo. Entende? Assim, Aí eu fica não- fácil analisar qual conteúdo... Aí, assim, é diferente de perigoso. uma pessoa que não conhece o perigo. Perfeito. Então, assim, ela não conhece, eu entendo isso. Perfeito. Ela não tá vendo maldade. Mas, assim, eu não vou fazer isso. Depois, eu convivo com vocês. Imagina, eu convivo com o Christian, que é um grande professor, Sim. gente. Então, assim, ele me explica... Carla, como é As que é a cabeça mecânicas, de um pedófilo, né? De um predador sexual. Então, que ele só precisa, de novo, de uma oportunidade. Então, aquela criança que tá com uma roupinha super ok, tá com a roupa de ir pra escola, uniformezinho escolar. Você não tá vendo nada de errado, ok? A mãe e pai tirou, porque, olha, pra ele até lembrar como que ele era na escolinha. A gente não gosta de olhar as nossas. Primeiro dia de aula. E assim, mas Lembra do aquilo caso do professor que gravava os alunos dentro de sala de aula? Sim. Então, aí você tira... Isso que me incomoda, a clausura social pela criminalidade. Porque aí você pensa, uma criança foi estuprada na escola, vou tirar meu filho da escola. Uma criança teve Na aula de um balé, nude... Na aula de balé. Porque uma eles têm criança oportunidade nesses teve o lugares. nude criado em cima de uma foto. Não posto mais meu filho. Não é isso. A discussão tem que ser como a gente vai conseguir ter essa liberdade combatendo a criminalidade, prendendo o pedófilo para eu poder postar. Prendendo o pedófilo para a Mas sociedade. você concorda que a gente não sabe onde todos eles estão? Não. Se a gente soubesse... A impunidade De é a novo, regra, né? Se a gente tivesse a nossa lei aplicada, a gente tem lei, tá? O cadastro, né, de agressores, predadores sexuais. Tá aí. Algumas pessoas perguntaram aqui isso se isso está sendo facilitaria. aplicado? Não, seria maravilhoso. Tem uma coisa que todo mundo fala nos Estados Unidos, ai, que absurdo, essa lei que diz, por exemplo, sei lá, de repente você tem um estuprador, né, e ele é teu vizinho. Lá nos Estados Unidos vai aparecer. E aquilo, infelizmente, gente, isso é uma realidade, desvaloriza a casa das pessoas. Porque a pessoa fala, nossa, mas eu não quero morar do lado de um agressor sexual. Mas, por outro lado, você fala assim, gente, eu sei que sei lá, a 2 casas da minha tem um
um estuprador. É o que o Christian falou. Não existe ex-estuprador, ele só precisa de oportunidade para conseguir a vítima dele. E qualquer pessoa pode ser vítima. Entende? É assim, não tem... opa, vou capturar. Então, a gente não consegue nem aplicar aquilo que já foi colocado e posto na lei. De novo, eu falo... até o Santoro também estava falando da questão do sigilo à vítima, né? Todas as vítimas desses crimes, sejam... E principalmente vítima criança, tem a questão do sigilo, da identidade. As mulheres têm direito ao sigilo. As adultas podem abrir mão do direito ao sigilo. A criança não pode abrir mão. Mas quando você coloca o sigilo, quem se dá bem? O agressor. Mas está dito na lei, não, o sigilo é para a vítima, não é para o agressor. Mas é que o segredo da justiça vai para os autos, né? Exatamente. E aí o que acontece? De novo, você vai lá, como é feito nos Estados Unidos, que eles chamam de redacted. O que é isso? É uma tarjona, né, preta, em nome de vítima, de tudo, todos os dados da vítima, e todo o resto do processo, junto com o nome do agressor, está disponível. Porque nós temos o direito de saber quem são esses agressores. Como é que você vai combater se ele ainda fala, obrigada, senhor, ninguém diz onde eu tô. Mesmo ele já parte da premissa que não será encontrado. Exatamente. Aí, se ele for, ele ainda tem os benefícios legais todos, como se fosse um crime comum, né? A gente... Talvez tenha que, por lei, distinguir alguns crimes, destacar alguns crimes. Inclusive, essa foi uma ideia com os crimes hediondos, né? Nós tivemos essa ideia lá em 1990, mas não teve muito efeito no Brasil. No fim, não tem muita diferença. Quem sabe, diante, né, dessas novidades, aí acho que é por causa da tecnologia em si, né? Crimes sexuais virtuais envolvendo menores, a gente destacar esses crimes para que não só aumente a pena, tem que aumentar, mas algumas condutas melhores, mais eficientes, né? Porque o que a gente hoje reside muito, aumenta a pena. Então, vamos aumentar para 10 anos a pena. E continua tendo estupro, e continua tendo abuso, e continua tendo o nudes, vazamento de nudes. Precisa melhorar. Polícia, investir para ter uma delegacia maior, especializada. Às vezes fazer uma delegacia especializada só para isso, né? Porque nós temos o atendimento, mas não tem uma especializada só para conteúdo virtual envolvendo crianças. Vamos ser muito honestos, ele sabe muito bem. Quando a gente, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, tá? Mas isso vai valer para outros estados. Essa nossa delegacia que a gente tem aqui, a DC Cyber, o foco dela são crimes patrimoniais. Cliente, banco, gente, lê esse banco. Nós precisaríamos de uma delegacia, acho que de um departamento. Não é? Divisão, né? Divisão. Para crimes cibernéticos, mas para todos os mortais. E não só para, né, quem botou dinheiro para construir aquilo ali. Porque isso é uma realidade, tá, gente? Tô errada? Exato. Não é? E assim, cada vez mais nós precisamos de recurso humano. Porque, assim, os crimes no ambiente digital não param de crescer. A gente está falando desses aqui agora. Mas e contra idosos? E contra Golpes, mulheres, né? contra homens, contra tudo, gente. É uma E agora com esses chatbots, eu tava vendo até no perfil da Sheili um vídeo que ela postou de uma mãe questionando o Instagram, porque parece que meninos de 13 anos estão sendo impactados por chatbots de meninas, mas que são inteligência artificial. Com conotação sexual, já querendo engajar em conversas, chamando para engajar em conversas esses meninos. E os nomes já dão a entender que para conversas aí de conteúdo sexual e que são publicidades dentro da plataforma, dentro do Instagram, muito provavelmente tagueadas por idade, né? Que é como eles fazem as publicidades. A realidade nua e crua, essas plataformas são uma várzea. Essa é uma realidade. Ali é o seguinte, tô fora do Brasil, quero, né? Na lei do meu país é diferente. Gente, dane-se. Você não está no Brasil, você tem que responder às leis brasileiras. E nós, como adultos inteligentes e capazes, precisamos defender as nossas crianças. Independente se você tem filho ou não tem filho, independente se seu filho já é adulto, entende? Porque, assim, essas crianças são o futuro de amanhã. E, de novo, a gente faz muito pouco, eu acho, que pelas nossas crianças, em detrimento de... então, como é que dá para a gente dar uma travada no negócio que deveria ir para adiante? Porque não adianta lei. O que a gente precisa
é de regulamentação, responsabilização e fiscalização dessas plataformas. E, de novo, a gente precisa saber quem está do outro lado. Porque, meu filho, se você sobe num prédio mequetrefe, dá seu CPF, dá seu nome inteiro, qual o problema de você dar aqui também para uma empresa que tem a obrigação, porque já está na LGPD também, da proteção dos dados, correto, Durso? Perfeito. E eu acho que todo esse questionamento da Carla, ele reside numa questão muito simples. Tem crime cibernético envolvendo adulto, idoso, mas a criança, o adolescente, ele está sendo inserido nesse mundo de maneira muito inocente. E aí fica muito fácil para o criminoso, usando IA, usando artifícios da própria tecnologia para se blindar, não só pela impunidade, mas também para conseguir o resultado criminoso, porque ele se passa dentro do Roblox por um adolescente, ele usa uma inteligência artificial para indexar a voz como se fosse uma voz de menina, de menino, de adolescente e tal, fala que tem 15 anos, simula a imagem, ele tem tudo prontinho para enganar aquela criança que tá, além disso, sendo inserida nesse mundo sem a educação necessária, sem fiscalização, com uma liberdade absoluta das plataformas que deveriam fiscalizar, porque assim, pense, eu concordo, os pais têm dificuldade também de controlar os filhos e tal, mas se a gente tivesse uma plataforma, puxa, aqui, a plataforma recebeu uma denúncia, ela suspende. Recebeu uma denúncia, ela vai banir. Ela não vai deixar perder o controle porque ela tá preocupada, porque ela sabe que tem um monte de criança e mesmo assim, não, o lucro fica em primeiro lugar para as plataformas em geral. E é louco, porque se a gente transferir isso pro mundo real, se você vai dar uma festa, é isso. Você precisa de alvará, você precisa de ambulância, você precisa de segurança proporcional ao número de pessoas que estão ali. Vem então, bombeiro. Eu expliquei isso um pouco pro meu filho, porque eu tava falando do Roblox, e ele ficou meio reativo. Ele, mas todas as plataformas são assim. Mas em todos os lugares é desse jeito também. No Discord também é desse jeito. Eu falei, tudo bem, e todos estão errados. É aí que tá, não é o Roblox. Eu não ligaria. Se fosse só um jogo, maravilhoso, vai lá jogar seu jogo. Mas a gente tem que exigir, jovens, adultos, todo mundo, que tenha um mínimo. Você vai num lugar, tem coisas que tem que ser asseguradas para você. E as plataformas não asseguram. Eu sou gamer, né? Porque eu fui pro direito... Por acaso, né, Durso? Porque o meu negócio era tecnologia, né? E eu jogo até hoje. E eu jogo um jogo que chama Counter-Strike. Conheço. Nesse jogo, quando você cai em servidores internacionais, principalmente com o argentino, o que tem de racista é absurdo. A primeira coisa que você fala, sou brasileiro, eles te ofendem. Igual mostrou o documentário do Vini Júnior, tem muito no futebol. Isso tem igualzinho no esporte eletrônico. Eu tô jogando, o cara acabou de ser racista. Em texto, ele escreveu, não é que ele falou e fica mais difícil controlar. Ele acabou de ofender ali, eu e quem tiver no grupo ali que seja brasileiro. Você denuncia, sabe quando esse cara vai ser banido? Nunca. Nunca. Então, não é nem responder pelo crime. Porque ele deveria responder pelo crime, ele devia estar preso. Não, tudo bem, é difícil de controlar, tem jurisdição, ele tá na Argentina, eu tô no Brasil. Eu entendo a complexidade, mas minimamente eu esperava que a Valve, que é a empresa do Counter-Strike, banisse esse cara, porque ele tá cometendo crime dentro da plataforma de um joguinho virtual. Isso é normal. Isso é a regra geral. Se perguntar pra qualquer um que joga, ele vai saber. Se tiver alguém que assiste, que jogue, por favor, comente. E ninguém faz nada. Não, e ninguém faz nada. No fundo, a gente tem que ser bastante honesto também. Tem uma questão de interesse econômico, né? Dinheiro. E estimula, porque esse menino... Eu sou adulto, mas tem lá um moleque de 15 anos que tá jogando, ele vê o argentino fazendo isso, ele acha que é normal. E ele vai chegar na escola fazendo a mesma coisa, muitas vezes, né? Ele é influenciado ainda pela impunidade. Pela normalização, que é, de novo, o início da conversa. Vocês falavam sobre a prevenção, né? O que a gente faz? O Pierrot, que escreveu a história da Chapeuzinho Vermelho na França, no século XVII, escreveu esse conto para proteger crianças de abusadores sexuais. Porque na história original do Pierrot, a Chapeuzinho é morta e abusada. E ao contrário, abusada e morta. Então, os contos ali já eram uma mensagem, Europa, século XVII, para proteger crianças. Então, olha só, a coisa vem caminhando, já havia uma necessidade ali de proteção, de criar recursos, não audiovisuais, mas recursos de contos, de fábulas, para proteção dessas crianças. Na verdade, a floresta ali é a vida, é o mundo. A Chapeuzinho na floresta, ela no mundo sozinha, sem a proteção dos pais. Então, hoje, eu escrevi um livro exatamente sobre isso, que é O Dilema das Crianças de Vermelho, que é uma alusão ao Chapeuzinho Vermelho, porque muitas crianças que são vítimas de adultos que deveriam protegê-las, elas entram num dilema.
Mas, nossa, meu pai, meu avô, meu amigo, meu vizinho, que me protege, deveria me proteger, está fazendo isso comigo. Então, tem muitas crianças que têm medo de denunciar porque entram nesse dilema moral, ainda enquanto jovens, pré-púberes, porque tem medo de destruir a família. Então, você imagina, lá no século XVII já havia uma iniciativa, nós aqui nesse momento, é uma iniciativa de proteção, de falar, de prevenção, e a coisa não para. Então, temos que entender que existe dentro da natureza humana o mal, as condições de destruir o outro, de sobrevivência e destruição, que são inatas à nossa natureza, que foram, que é e que serão reveladas em qualquer tempo na história. Então, isso é preocupante. Acho que a gente não deve cruzar os braços e dizer, olha, não tem o que fazer, não tem jeito. Tem. Eu acho que a nossa missão aqui hoje, o nosso desejo de estar aqui é esse, como de outras pessoas que têm as melhores intenções, trabalham na justiça e no controle desse tipo de conteúdo, e vamos continuar. Vamos conseguir? Não sei, mas a gente vai continuar a nossa parte. A gente tem que fazer, não é isso? Isso aí. Olha, terminou. E vocês acompanharam até o final. Então, deixem like para que o programa chegue a um número maior de pessoas. Acho que várias informações muito interessantes aqui a respeito da realidade, das plataformas digitais. Muitas discussões para o futuro também, trazidas pelo Durso. E agora também fechadas com essa história incrível do Christian, que elucidou aqui. Até um cara colocou uma coisa meio... Acho que chegou no meio da live, né? Vocês estão chamando o Ítalo de pedófilo? Não, ninguém chamou o Ítalo de nada, mesmo porque ele não foi avaliado por ninguém. Aqui não existe nada sobre se ele tem uma filia ou se ele cometeu esse crime. A gente não está especulando sobre o Ítalo, a gente estava falando sobre um comportamento virtual, sobre a existência de pedófilos, tanto na realidade como também na internet, e que consome esse tipo de conteúdo que ele e outros postam. Então, assista desde o começo. Acho que hoje foi um dia muito interessante para a gente se aprofundar um pouco mais, em paralelo ao que está acontecendo com o caso Ítalo e outros casos que também foram denunciados aí por esse vídeo do Felca. Queria agradecer muito a companhia de vocês, a presença do Durso aqui com a gente. Muito obrigada. Várias pessoas já tinham pedido a sua presença. A Cris Kanazawa, inclusive, que está todos os dias com a gente. Um beijo especial para você, Cris. E, Christian, o pessoal aqui batendo palmas e agradecendo muito também o seu expertise. Muito obrigado. É, isso aí. Christian e Durso aqui são dois feras. A gente só traz fera aqui, gente. Não é, Paulinha? É isso. E amanhã tem muito mais a partir das 18 horas aqui no canal do Paulo Matias. Não se esqueçam, de manhã tem o Além da Notícia. A Carla sempre também por lá, junto com o Paulo Matias, atualizando todos os fatos para vocês. Gostou? Inscreva-se no canal. 18 horas. Caso a caso, a gente espera.